6 franquias para não se investir. No Brasil, a cada ano que passa o número de franquias aumentam. Porém, não é possível dizer que franquia é uma garantia de sucesso. Dados da própria Associação Brasileira de Franquias indicam que aproximadamente 3.000 redes de franquias diferentes somam mais de 160.000 unidades. Porém, com 4,9% das franquias fechadas só no ano de 2019 e com 2,3% repassadas adiante, contanto com uma taxa de probabilidade de uma franquia de não funcionar de 7,2% ao ano, enquanto que a taxa de fechamento de empresas que não são franquias é de aproximadamente 4%, e a taxa de repasse simplesmente não existe, porque não existem dados. Ou seja, se a gente analisar a taxa de fechamento da franquia, na realidade, fecha mais do que negócios que não são franquia. Então, em meio a tudo isso, é preciso saber avaliar muito bem quais dessas 3.000 diferentes redes de franquia realmente podem ter sucesso. E é isso que nós trazemos hoje. 5 franquias para você definitivamente não investir. E a gente começa a nossa lista com o grupo 10X, NQZ Participações e outras franquias de cotas, onde, de acordo com eles, você compra uma cota de franquia, não precisando desembolsar o valor cheio da franquia e também não ficando preso à gestão. A ideia até que é interessante, porém ela esbarra em alguns aspectos essenciais do negócio. O primeiro deles é de que, para se ter cotas, seria preciso ter empresas não optantes pelo Simples. E isso facilmente acarretaria em altos custos e faria o negócio, a própria franquia, não funcionar. O segundo é que eles não possuem nem ao menos uma liberação da própria CVM para fazer isso acontecer. Ou seja, por aí já começa a ficar meio estranho, uma vez que eles nem ao menos têm autorização para fazer o que eles estão fazendo, ou seja, nem ao menos é legal. Então eles alegam uma margem de 45% de lucro líquido, que é absurdamente alta. Quem tem um negócio sabe que realmente chegar nesse valor é muito difícil, ainda mais quando não se pode ser optante do Simples. Só impostos chega a praticamente 50%, ou seja, toda operação e todos os outros custos vão girar na faixa de 5%. É como se eu tivesse uma empresa que fatura 100 mil, que gasta 5 mil entre aluguel, luz, água, internet, funcionários e todos os outros custos fixos. É meio surreal. Atrelada à imagem do Márcio Garcia, que se diz sócio, que é uma empresa ética, o Grupo 10X conta com diversos processos na CVM. Já a NQZ Participações, que se diz uma empresa pioneira na modalidade, acumula mais de 30 reclamações no Reclame Aqui, sendo todas elas relacionadas a não pagamento dos cotistas. Com a CVM tendo proibido o Grupo 10X e a NQZ de atuar, de fazer qualquer tipo de propaganda, com uma multa estipulada diária de R$100 mil, as propagandas reduziram. Porém, eles continuam vendendo cotas. Mas ainda bem que eles vendem as cotas de franquia para ajudar a gente a ter todo esse retorno, não é mesmo? Porque realmente seria muito difícil eles pegarem todo esse dinheiro emprestado com o banco, já que o negócio é assim tão milagroso. O que seria de nós se eles não fossem umas franquias tão benevolentes? A segunda da nossa lista é a Ecoville, que com uma proposta de baixo investimento, alta lucratividade e de um negócio praticamente infalível, acumula diversos processos de seus franqueados atuais. A empresa começa logo de início, quando que os custos de instalação eles são maiores do que a franquia diz. Na hora que chegam as mercadorias, vem outra surpresa, porque a maioria dos estados brasileiros existe o diferencial de alíquota, e esse também não é contabilizado na proposta que o franqueado promete de lucro para o seu negócio. Então, é diferente, as coisas são completamente diferentes. Com produtos de qualidade inferior, de acordo com os próprios franqueados, eles não conseguem vender esses produtos na margem indicada. E a falta de cuidado da franquia, ou meramente de uma análise da própria região,
Criam casos como, por exemplo, de um franqueado de São Paulo, que ele acabou comprando uma franquia móvel e não podia ligar o som. Ou seja, ele tinha um carro de som que vendia produtos e ele não podia ligar o som devido a leis daquela região que a franquia simplesmente não observou. A operação ela durou 5 meses. E teve que ser fechado. Outros casos ainda remontam franqueados que perderam tudo que tinham, outros que nem tinham dinheiro, que nem têm ao menos dinheiro para processar a franqueadora, ou até casos em que o franqueado virou a bandeira, saiu da Ecoville e a Ecoville foi lá e processou ele. E assim segue o baile, onde só o franqueador ganha nessa história de tanto sucesso. O terceiro da nossa lista não é nada menos do que a conhecida Mundo Verde e outras franquias também de produtos naturais. Em um mercado em ascensão e com uma forte divulgação na mídia, as franquias têm feito a festa, vendendo centenas e centenas de franquias que só trazem dor de cabeça aos seus franqueados. Com investimento total de R$330 mil, em que o franqueador leva 65 mil de taxa de franquia, coloca R$100 mil em imóveis e objetos, ele fica com outra parte e ele ainda te vende mais R$100 mil em produtos, onde ele tem a margem dele, o franqueado já começa com capital de praticamente metade do que ele investiu. Sem susto, um dia você tem R$330 mil em dinheiro e no outro você tem uma loja em que móveis, equipamentos, estoque da metade, ou seja, você perde do dia para a noite R$165 mil com a promessa de que você tem uma maravilhosa marca. E apesar disso já ser meio desesperador, quando o franqueado se dá conta, a melhor parte vem depois, quando ele descobre que ele não faturar nem perto do que a maior parte das franquias de naturais diz. Então vem a concorrência e a margem que ele aplica sobre o custo dos produtos, que era para ser de 80%, 90%, ela precisa ser espremida e ele não consegue mais ter margem. E aí com as margens espremidas, vem os 5% de royalties, vem o 1% de taxa de publicidade e que praticamente só serve para divulgar a franquia para vender mais franquias e não para ajudar o franqueado. Enquanto que a rede criou uma notícia de que ia abrir 6 novas franquias no Rio Grande do Sul em 2019, ela na verdade fechou 6 franquias. Das 10 lojas que haviam no Rio Grande do Sul, restaram apenas 4. Então vamos abrir novas 6. Porém, com reportagens e notícias falsas, eles conseguem ludibriar o franqueado de que eles estão explodindo e em ascensão crescente. E agora, nada mais, nada menos do que a Brasil Cacau Chocolates. Outra franquia e algumas outras franquias de chocolate, com uma recomendação pela CBF e outros sites. A Brasil Cacau Chocolates oferece metade das vendas do que a previsão, com custos fixos maiores do que a oferta e royalties extremamente salgados para alguns franqueados, conforme afirma uma franqueada que conseguiu acumular mais de R$200 mil em dívidas após adquirir uma franquia. Empurrando produtos e aumentando cada vez mais o estoque do franqueado, a Brasil Cacau consegue convencer ele a abrir uma segunda loja para que ele consiga vender todo aquele estoque que eles empurram para ele. E com o aumento dos custos e o atraso no pagamento dos royalties, essa pessoa acabou sendo bloqueada pela franquia de fazer novas compras e viu que não existia o coelhinho da Páscoa para o chocolate e acabou simplesmente indo à falência. Já para o dono da franquia da fábrica de chocolate, só restou fugir da justiça brasileira, que até buscar os bens para penhora na casa do dono já foi para sanar as dívidas dos franqueados que por diversos motivos e por diversos problemas acabaram processando o franqueador e venceram na justiça. O único problema é que eles só encontraram pó na casa do dono. E então não poderia faltar da nossa lista o famoso Mercado Dia. É a nossa recordista por ser a primeira franquia de supermercados do Brasil e do mundo também. Recordista em número de lojas fechadas nos últimos anos. Para se ter uma ideia, só no ano de 2019 o número passa de 300 franqueados que perderam muito dinheiro e tiveram que fechar as suas unidades. Recordistas em processos
recordistas em número de pessoas que perderam tudo que tinham. De 686 lojas, praticamente metade fechou as portas em 2019. Fico até meio sem argumentos para falar dessa franquia com esses dados. É meio difícil de falar qualquer coisa. E agora um bônus. E aí, tá curioso em saber quais foram as 6 franquias que mais fecharam as portas em 2019? Então se liga, que semana que vem eu vou criar um conteúdo sobre quais foram as franquias que mais fecharam as portas em 2019. Fica ligado! Até mais!